Você mais do que bem-vindo para ouvir a palavra de Deus hoje na nossa mensagem sobre ataque à família. O que é que aconteceu nos tempos bíblicos e o que está acontecendo hoje? Quer saber mais qual é a orientação da palavra de Deus? Acompanhe hoje essa mensagem especial. E não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e seja você também mais um amigo da IBNU, a comunidade saudável para um mundo melhor. Chegou a hora de refletir e pensar sobre a nossa vida à luz da palavra de Deus. E você é bem-vindo a este momento especial de reflexão e de entendimento daquilo que Deus tem nos revelado. E hoje nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, e o título da nossa reflexão é Ataque contra a Família. Olha que coisa interessante a gente observar o que nós encontramos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, quando o texto bíblico nos apresenta o seguinte. Capítulo 3, a partir do verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desses. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Uau! Que texto forte e pesado nós encontramos aqui. Paulo está escrevendo essa carta já no final da sua caminhada ministerial, né? Essa carta que é mandada, né, ao líder da igreja, que é Timóteo, né? A segunda carta a Timóteo. Nós temos aí as chamadas cartas pastorais do Novo Testamento, né? Essa carta, possivelmente, ela foi escrita aí, talvez em torno já do ano 66, 67, né? Juntamente com 1 Timóteo, Tito, e esta segunda carta são as últimas epístolas de Paulo que nós encontramos no Novo Testamento. E o que acontece? Paulo começa a falar do jeito complicado em que o mundo se encontra e se encontrará, o que pode ser percebido quando a gente vê o tipo de sociedade que o próprio apóstolo Paulo enfrentava naquele mundo sem o conhecimento de Cristo, dos valores judaico-cristãos, naquele mundo pagão greco-romano, que tinha um contraste muito grande com o tipo de vida que é recomendável para qualquer pessoa. E quando ele vai descrever isso, a gente fica pensando, né, e acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui, porque a gente pensa assim, escuta, vamos falar dos problemas que acontecem no mundo. Geralmente, quando alguém pensa assim em fazer uma referência aos problemas do mundo, aí a gente fala, não, os problemas é porque falta recurso, o problema é porque nós não temos um cuidado adequado na área da saúde, o problema é porque nós não temos tal situação. A gente costuma enfatizar
aspectos mais generalizantes, né? Ou talvez é porque o governo não está bem, ou porque o sistema político não é o melhor, ou porque nós temos uma herança histórica complicada, ou porque nós temos uma cultura que precisa de reparos, né? Mas é interessante que quando ele vai descrever a problemática do mundo à nossa volta, a coisa vai numa direção curiosa. E aqui vale muito a pena a gente entender o que o texto quer nos ensinar. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aqui é preciso atenção. Porque últimos dias, quando a gente lê na Bíblia, geralmente muitas pessoas entendem que nós estamos falando apenas do tempo, vamos dizer, futuro, próximo, que vai ser, como se pensa aí, o desdobramento de tudo que ainda não aconteceu no Apocalipse. Mas atenção, essa frase nos últimos dias não significa simplesmente isso. Tanto é que quando ele vai falar dos últimos dias, ele está mostrando o tipo de pessoa que existia na sua época. Tanto é que ele faz, por exemplo, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Percebe? Então Paulo está descrevendo uma realidade que já está presente no tempo dele. Isso significa que últimos dias, na perspectiva do Novo Testamento, é tudo aquilo que está presente desde a chegada do reino de Deus, da vinda de Jesus. Quando a gente olha para a história humana como um todo, desde o seu início, aquilo que acontece a partir de Jesus está encaixado no que é definido como os últimos dias. Quando acontece o Pentecoste, por exemplo, a chegada do Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz: olha, o que está acontecendo é que o profeta Joel falou que aconteceria nos últimos dias. Então, os últimos dias são uma realidade presente e uma realidade que também acompanha a nossa história e chega aos nossos dias. Por isso esse texto tem importância tanto no que diz respeito à realidade do mundo do apóstolo Paulo, como tem total sentido também na realidade do tempo presente. E aí ele vai dizer o que vai acontecer, qual que é o problema. É interessante que ele não diz, olha, potência militar tal vai fazer isso, ele não diz, olha, o Império Romano vai passar por tal situação. Ele vai, vamos dizer, ao âmago do problema que envolve o que é chamado de tempos terríveis dos últimos dias. E aí ele faz uma lista. Começando no verso 2, ele vai descrever o comportamento humano. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então observe que o foco, o problema que nós temos que enfrentar maior está relacionado com a atitude que os seres humanos têm na sua própria vida. E Paulo vai deixar muito nítido aqui que o problema principal é essa atitude egocêntrica, autocentrada, que marcava muito da vida de grande parte das pessoas do Império Romano da sua época e marca a vida de muitas pessoas que olham para o seu próprio umbigo, olham apenas para si mesmo e não têm nenhuma referência adequada em relação ao próximo e em relação ao próprio Deus. Por isso as características definidas aqui mostram essa atitude autocentrada problemática que é, vamos dizer assim, a doença principal com a qual temos que lidar. Ou seja, os homens serão egoístas, né? Eles serão avarentos, estão interessados em ter recursos financeiros e amam isso porque adoram a si mesmos. Serão presunçosos, arrogantes, e aí começa a aparecer umas outras características interessantes que mostram não só uma atitude autocentrada, mas um desdobramento disso, que é a atitude negativa para com Deus e para com o próximo. Por exemplo, eles serão blasfemos, né? Uma palavra que geralmente se utiliza para falar de uma atitude de alguém que sem nenhum temor
resolve abrir a sua boca contra Deus de maneira inconsequente. Eles serão desobedientes aos pais. É curioso, você percebe? Aqui começa a aparecer, né? Eles serão ímpios, perversos, serão ingratos, quer dizer, tão autocentrados que não se importam com os benefícios que tenham recebido da parte de Deus ou de outras pessoas. Mas é curioso como a qualidade que a gente não imagina que é valiosa, eles serão desobedientes aos pais. Então aqui começa a aparecer, né, esse elemento que é tão importante na perspectiva bíblica, que é a realidade familiar. E que se alguém quer destruir o mundo, certamente essa pessoa vai tentar destruir a realidade familiar, porque é onde estão os vínculos mais adequados, preciosos e significativos. Então aquilo que uma geração tem, né, aprendido através da sua vida, através de valores que são passados de geração em geração, através de uma sabedoria acumulada, pessoas que rompem de uma maneira problemática com seus pais perdem esse tesouro completamente. E a coisa chama atenção quando a gente chega no verso de número 3, que é muito interessante. As versões, às vezes, trazem uma tradução para a primeira palavra do verso 3, onde aparece uma palavrinha grega chamada astorgos. Lá, muitas Bíblias, quando traduzem, dizem que serão pessoas sem amor ou sem afeto natural. Boa tradução da NVI original diz assim, sem amor pela família. Depois continua, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Então observe que coisa interessante, sem amor pela família. O sentido, né, os melhores dicionários e léxicos do grego antigo, existe uma palavra, né, que tem a ver com esse amor, de amizade, de relacionamento fraternal, a palavra storge, muito conhecida do grego antigo, e esse astorgos, uma partícula negativa, vai dizer isso, sem esse tipo de amor. Essa palavra, inclusive, aparece também em Romanos capítulo 1, verso 31. E aí chama a atenção, quer dizer, como é que a gente sabe que o mundo à nossa volta, desde a época de Paulo e até nos nossos dias, de fato está em situação de tempos terríveis, quando não existe mais a coisa mais básica que se esperaria que tivesse, era amor pela família. Porque aqui o sentido, né, muito bem colocado pela tradução da NVI, é mais do que não ter um amor, vamos dizer, natural. Realmente o sentido é um amor pelas pessoas das quais você está próximo. Quer dizer, você é criado num ambiente com seus pais, com seus irmãos, com pessoas próximas, você tem memórias afetivas e tal. Quando uma pessoa fica tão egocêntrica, tão fechada em si mesma, que essa pessoa já não tem condições nem de ter esse mínimo relacionamento, a coisa realmente é complicada. Então observe que no verso 2 nós temos a referência aos desobedientes aos pais. No verso 3, amor pela família. E aí, sem amor pela família, aí na sequência você vai ver mais algumas características dessas pessoas prejudicadas por essa vida que marca as pessoas que romperam no seu relacionamento com Deus, irreconciliáveis, quer dizer, alguém que não tem condição de restaurar, de perdoar, de interagir, de voltar, né, de virar a página de uma maneira pacífica, caluniadores, alguém que sai falando, mexendo a boca em todo mundo, sem domínio próprio, se tornam escravos dos seus desejos, cruéis, inimigos do bem. Está vendo que ora, a característica envolve a postura egocêntrica da pessoa, ora, mostra a relação dessa característica com as pessoas que estão numa situação complicada, né, tanto na relação com
o próximo como com o próprio Deus. Então eles serão traidores, precipitados, soberbos, a frase muito forte, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é interessante, tendo a aparência de piedade, uma palavra grega que tem um sentido específico aqui de religiosidade, que é uma boa maneira de traduzir conforme a versão Almeida 21. Mas negando o seu poder, Paulo é direto e diz, afaste-se desses também. Então percebam, onde está o problema do mundo? O problema do mundo não está simplesmente em sistemas, o problema do mundo não está simplesmente em ideias abstratas ou se a gente tem mais recurso, mais energia, boa economia. A questão é mais profunda. O texto vai dizer que quando os seres humanos são dirigidos e governados por esse tipo de atitude autocentrada, egocêntrica, voltada, para essa atitude que seria um elogio do self a respeito de si mesmo, essa postura traz um desdobramento na relação problemática não só consigo, mas com Deus e com o próximo. E é curioso como um tema forte que aparece aqui, nessas pessoas prejudicadas pela vida, que são, eu diria assim, como uma célula de destruição dentro da própria sociedade. Você sabe que um organismo não saudável tem células que não ajudam o organismo, assim que se desenvolve, por exemplo, um câncer. E essas pessoas prejudicadas estão interagindo de uma maneira disfuncional dentro da sociedade. E a marca, vamos dizer, de que isso é grave, é curioso, é quando, vamos dizer, num sintoma mais profundo, a gente pode esperar, por exemplo, que alguém poderia ter problemas com o seu vizinho, problemas com alguma pessoa lá do trabalho, problemas com um amigo da escola, problemas com uma pessoa com quem ele é obrigado a interagir em um certo ambiente social, mas quando a pessoa tem condições de uma maneira perversa de romper com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com pessoas dentro dessa realidade, essas pessoas que rejeitam, por exemplo, os pais, essas pessoas que entram numa postura de romper esse laço afetivo com a própria família, aí nós temos uma situação muito mais complicada e isso marca a realidade, vamos dizer, quase que apocalíptica, que tem a ver com essa realidade dos últimos dias. E Paulo diz, olha, nesse caso a coisa está tão grave com pessoas dominadas assim que é bom vocês manterem uma certa distância. E aí ele vai mostrar qual é o caminho de pessoas dominadas por esse tipo de perfil. Essas pessoas se introduzem, esses homens maus, pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Está vendo? É interessante, A afetividade e o relacionamento humano deveria concorrer de uma maneira favorável para a edificação dos bons relacionamentos, inclusive da família. Aqui você vê a marca de uma pessoa que não tem esse perfil, são exatamente as pessoas dominadas por uma faceta problemática da sexualidade humana. Sexualidade que foi criada por Deus para ser exercida dentro de um contexto de bênção e que, mal utilizada, se torna uma espécie de vício dominante, de tal maneira que aqui você vê que esses indivíduos saem por aí se envolvendo com todo tipo de homens envolvendo com mulheres sem qualquer interesse de relacionamento, de nada, e são apenas reféns de desejos fortes que já não conseguem controlar. Interessante, uma coisa para chamar a atenção. Por que tantas pessoas não conseguem aprender o ensino da palavra de Deus? E a revelação do sentido disso aparece aqui. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade.
Isso quer dizer que quando uma pessoa é dominada por esse egocentrismo, por essa atitude autocentrada, ela busca simplesmente a sua própria satisfação, ela não foi despertada espiritualmente, ela não tem conexão, vamos dizer, favorável, saudável para com a vida, essa pessoa não consegue, porque o seu vetor está indo numa outra direção. O ensino do Evangelho, a proposta de reconhecimento de pecado, a proposta de confiar no perdão, a proposta de aceitar o amor incondicional de Deus, a proposta de sintonizar o coração com os ensinos do Evangelho fica aquém, né, do que a pessoa está aquém de conseguir essa conexão por causa desse ensimesmamento aprisionador. Então, nesse sentido, eu conheço gente que ouve por anos a mensagem do Evangelho, escuta, mas o seu coração tem uma resistência por causa desse caminho problemático que marca esse tipo de atitude chamada de característica dos tempos terríveis de 2 Timóteo capítulo 3. A mente deles está nesse sentido depravada e são reprovados na fé. E por isso, Paulo vai dizer que assim como havia dois indivíduos, Janes e Jambres, que segundo a tradição judaica eram os nomes dos magos que resistiram e confrontaram Moisés na ocasião da libertação dos israelitas no Egito, pois o nome deles é trazido aqui, O Antigo Testamento não aparece o nome, mas a tradição judaica traz para nós essa referência. Como eles se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, é muito importante nós pensarmos sobre essa condição e a gente talvez não faça ideia de como essa questão ela é problemática. E ela se torna mais problemática quando a gente vê que essa relação de ruptura, essa relação fraternal, que mostra a marca do problema que está presente historicamente na igreja, está relacionado com essa capacidade que, conforme eu posso observar aqui, está muito marcada de maneira profunda com esse astorgos, com essa capacidade de perder esse vínculo relacional, fraternal, de amor que se espera de pessoas não prejudicadas pela sua caminhada problemática. Então, de tudo aquilo que a gente vê em Paulo, no seu ensinamento, aquilo que marca de maneira profunda, no meu entendimento, é exatamente esse termo, associado com a ruptura com os pais, e esse termo, como eu disse, é repetido em Romanos 1:31, quando faz uma descrição de uma sociedade de fato prejudicada. Por que que isso é tão valioso e importante? Porque esse problema, atenção, ele é destacado na própria Bíblia. Pessoal, preste atenção. Como isso é sério, A nossa saúde emocional, o nosso relacionamento com as pessoas está muito ligado, Qualquer terapeuta, qualquer pessoa que tenta ajudar as pessoas, quando começa a conversar, vai descobrir que problemas profundos existem na vida das pessoas por causa de situações não devidamente trabalhadas entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, os filhos com os pais, os irmãos entre si, aqueles que são próximos do nosso convívio. E fazendo uma ampliação desse horizonte, nós temos algo semelhante no ambiente da fraternidade da igreja, onde pessoas convivem, são próximas, vamos assim dizer, são irmãos na fé. E a gente talvez não para pensar que talvez um dos maiores prejuízos
e problemas que o povo de Deus enfrenta quando a gente pensa em falar em fraternidade, em comunhão, seja exatamente esse relacionamento de proximidade que é tão prejudicado. Não é sem razão que a Bíblia vai mostrar para nós uma série de histórias complicadas de relacionamento familiar. Aliás, desde o começo, você não lembra lá do Gênesis? Qual é a primeira história de assassinato da Bíblia? É Caim e Abel. E não é sem razão. Ali é irmão matando irmão. É curioso isso. Depois você prossegue um pouquinho mais para frente na Bíblia, você vai ver aquela situação de rivalidade e confronto, por exemplo, né, que tem lá o seu perfil próprio entre, por exemplo, Isaac e Ismael, que são irmãos por parte de pai. E esses desdobramentos chegam até os nossos dias. Nós temos a famosa história dos gêmeos distintos, Esaú e Jacó. Que história complicada, confusa. E, mais adiante, a terrível história do relacionamento de José e seus irmãos. Você entendeu? Você nem saiu do primeiro livro da Bíblia. O que a gente tem de montão é confusão de irmão para irmão. E isso não é sem razão. Isso mostra para a gente como a questão do relacionamento familiar tem que estar no radar das pessoas que pensam em ter uma vida emocional e espiritualmente saudável. Esses desdobramentos atravessam a história. Você vai ler o livro, por exemplo, de Obadias, né? Você vai ver lá a crítica do profeta quando, né, os edomitas, descendentes de Esaú, se aproveitam do sofrimento que o povo de Judá está enfrentando, e a crítica é: como é que você teve coragem de fazer isso com o seu irmão? Para você perceber como esse negócio é complicado, é sério, é difícil, você vai ver, lendo João capítulo 7, a frase talvez mais assim, quando eu li isso pela primeira vez, eu quase passei mal, né? Eu falei, mas não é possível que esse negócio esteja aqui escrito desse jeito, né? Quando o texto diz explicitamente que nem os irmãos de Jesus criam nele. Quer dizer, Jesus ressuscita mortos, Jesus faz milagres extraordinários, Jesus faz coisas indizíveis e impensáveis, e todo mundo, as grandes multidões vão atrás dele, estão clamando, proclamando que ele é o Messias que chegou, tanta gente sendo mobilizada, mas os irmãos estão o quê? De atitude suspeita, dizendo que o nosso querido irmãozinho aqui, né, da nossa querida experiência em Nazaré, aquele vilarejo, quem ele acha que ele é? Será que ele está realmente querendo se passar por alguém muito importante, não conhece a nossa origem humilde? Então nós temos esse desafio sério e complicado diante de nós, explicitado pela própria Escritura. E quando a gente amplia esse horizonte e chega no contexto da fé, aí nós temos uma coisa curiosa, porque pessoas diferentes, pessoas de famílias distintas, pessoas de outro perfil, de outra criação, de outro pano de fundo, acabam convivendo diretamente no contexto da família da fé. E nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, sim, irmãos em Jesus. E não é interessante que os próprios discípulos de Jesus mostram essa diversidade? Você já parou para pensar, né? Você tem o Judas, que é o mais diferente, né? Que não é da Galileia, que é o tesoureiro do grupo. Você vai ter o Mateus, que está lá cobrando imposto, né, na sua trajetória histórica dos judeus para favorecer os invasores romanos. Você tem Simão Zelote, que é o cara que cresceu e aprendeu a pensar que a gente tem que matar o romano para libertar o povo de Israel, né? Você tem o Pedro, com o gênio dele, assim, bastante estouradão, né? Que resolve as coisas, assim, que na hora que o tempo fecha, ele vai lá e pega a espada. Você tem
o João, né? E ali, juntamente com a sua mãe, tentando conversar, os filhos de Zebedeu, né, dizendo, olha, a gente quer ter a primazia, então vamos conversar com Jesus quando ele tiver o seu reino aqui. A gente está querendo ter o primeiro lugar e os outros ficam revoltados. Você já parou para pensar que essa turma são discípulos diferentes, que são colocados num ambiente de fraternidade e que nem sempre é fácil a relação, a comunicação com eles. Então, uma coisa importante para a gente, os relacionamentos entre as pessoas, por definição, vão ter desgaste. Todo mundo é legal, até você conviver diariamente com a pessoa. E aí que nós temos a nossa dificuldade, né? Tanto como família, tanto como também como família do povo de Deus. Quando a gente olha para as divisões, para os conflitos familiares, guerra e briga por causa de herança, atitudes assim de ruptura completa entre parentes próximos, uma atitude problemática, relacional, que às vezes você não consegue nem entender como chegou àquele ponto. Quando você vê igrejas, comunidades rachando, brigando num ambiente onde a fraternidade foi abalada, com certeza esse é um episódio de muito entristecimento. Então, o que está diante de nós? O desafio que, diante dos tempos terríveis dos últimos dias, que começaram na época de Paulo, a pergunta é: essa atitude egocêntrica, narcisista, selfólatra, absolutamente marcada pelos interesses particulares e pessoais. A pergunta é: você vai deixar isso dominar a sua vida? Você vai achar que você sempre tem razão e que você tem o direito? Você não sabe pedir desculpa, você não consegue pensar com a realidade do outro, você não consegue virar a página, você não consegue reorganizar a realidade, não consegue olhar o seu lado de erro na história. Se a gente vai nesse caminho implacável de impiedade, de egocentrismo, certamente nós estamos reforçando o caminho perverso dos últimos dias. O caminho que o texto chama de tempos terríveis. E não há nada pior no mundo do que ser refém de si mesmo, de mimar-se a si mesmo ao ponto em que você se sente simplesmente o centro do universo, querendo competir com Deus e tendo uma atitude perversa diante do próximo. Então é hora da gente pensar. E o desafio diante de nós é o seguinte: a gente precisa avaliar, vamos botar aí, né, um egocentrômetro, né? Vamos avaliar a nossa vida, em que medida a gente tem uma capacidade suave. Como é que está a sua conexão familiar, a sua conexão relacional, a sua atitude para com as pessoas com as quais a gente desenvolve historicamente um amor natural, um amor pela família, um amor inclusive relacional em Cristo Jesus. Você sabe que isso é tão sério, que eu não sei se você já reparou. Quando Jesus começa a falar dos problemas graves, né, que tem a ver com a sua vinda. Preste atenção o que diz o texto em Mateus capítulo 24. Lá o texto diz o seguinte: quem é, a partir do verso 45, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já parou para pensar nisso?
quais são as características perversas dos últimos dias, do momento que envolve o que Paulo enfrentava e que vai marcar o desfecho dos tempos. Essa atitude de ruptura fraternal perigosa. Então as pessoas dizem, saia, o mundo está perdido porque tem muita prostituição, porque tem tráfico de droga, porque tem assalto na rua, porque as pessoas estão se tornando ateístas. Pois é, uma das características problemáticas está aqui. Esse servo começa a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Assim como o comportamento licencioso aparece lá no sentido, daqueles que se entregam à imoralidade, aqui aparece a ideia daqueles que se entregam à embriaguez, fugindo da vida e buscando algum tipo de prazer próprio adrenalínico para preencher o seu coração adoecido. E aqui o que a gente vê? Que a marca dessa ruptura com Deus é o servo começar a bater no conservo. A pergunta é, você andou batendo nos conservos? Você anda numa relação de ruptura com os outros filhos de Deus, com as pessoas da fé? É altamente perigoso, e isso foi uma marca que a igreja primitiva conseguiu deixar. É altamente perigoso quando as pessoas do próprio reino de Deus não precisam de inimigos porque elas se degladiam entre si mesmas. Elas são dominadas pelos seus próprios interesses e não enxergam mais o irmão como irmão, não enxergam como pessoa, não enxergam da melhor maneira possível. E o amor cristão, a capacidade de vencer fronteiras entre etnias diferentes, entre escravo e senhor, entre uma sociedade que prejudicava a vida das mulheres em muitos sentidos, dividida em direitos distintos entre homens e mulheres, e até mesmo entre crianças e mais velhos, com todas as suas divisões, quando o amor cristão vencia todas essas barreiras e territórios delimitados, nós vimos um triunfo da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, meu convite para você hoje é avaliar os seus aspectos relacionais. Tem alguém que você deve desculpas para a pessoa? Tem alguém no cenário que você nutre um sentimento negativo e ruim e que você de fato quer que essa pessoa se dê mal e pague pelo erro que ela fez? Não faça isso. Apresente essa pessoa diante de Deus em oração. Você nutre algum sentimento vingativo e negativo, especialmente contra pessoas próximas de você, quer sejam familiares, quer sejam pessoas do ambiente da fé? Que Deus tenha misericórdia de nós, que à medida que a gente observe essa realidade tão marcantemente problemática no mundo sem Deus, que a gente não seja encontrado na mesma situação. Graças a Deus pela mensagem do Evangelho, graças a Deus pela santa, boa e agradável advertência que nós temos, e que nesse momento, quando a gente vê esse verdadeiro ataque à família, atenção, que não é só um ataque da sociedade sem Deus, não é um ataque de determinados grupos que, vamos dizer, questionam a boa vida familiar, não é simplesmente um ataque por mudança dos tempos, talvez o mais perigoso ataque à família e à família da fé pode vir das pessoas que se deixam conformar com esse mundo, reagindo aos desencontros, aos conflitos previsíveis da vida. Porque você sabe, depois de um tempo, a gente se acostuma tanto com os próximos que a gente não lhes dá mais o mesmo valor que eles merecem. Deus nos abençoe e nos ajude. E abençoe as famílias do nosso Brasil e do mundo. E abençoe as igrejas, as comunidades do povo de Deus. Que o amor, a graça, o perdão do Senhor seja
mais do que vencedor nesse grande desafio que temos diante de nós. Amém.